dia, meus amores! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. No primeiro momento, nós vamos dar continuidade àquela atividade relacionada ao textinho da aula anterior, frutas no palito. No segundo momento, iremos revisar duas letrinhas, a letra M e a letra N. E as atividades serão realizadas nas páginas 43, 44 e a quinta questão da página 45. O textinho Frutas no Palito afirma que é necessário que o adulto ajude a criança a manusear faca, baleador e palitos para evitar que elas se machuquem. E os números que há na frente das fases indicam a ordem que essas etapas devem ser realizadas. E o modo de fazer que você irá reler na hora de fazer a atividade tem várias palavrinhas que indicam ações, ou seja, que indica as atitudes concretas que você irá fazer na hora de produzir a receita, como cortar, descascar, lavar, servir e entre outras. Agora a Pro vai explicar a atividade. Aqui na letra D da página 43 diz assim, ó. A receita diz que um adulto precisa ajudar. Por quê? Por que será que a criança não pode manusear esses objetos que a Pro citou no texto sozinhas? No oitavo, você vai ler o modo de fazer e vai responder as questões. Aí na letra A está escrito assim, ó. Existe alguma ordem para escrever os itens do modo de fazer? Sim ou não? Será que a gente tem que colocar tudo ali em ordem ou a gente pode escrever bagunçado de todo jeito e mesmo assim a gente vai conseguir fazer a receita? Letra B. Para que servem os números no início de cada frase? Por que será que tem os números ali, ó, na frente de cada frase? Letra C. Palavras como lave e descasque indicam ações necessárias para preparar a receita. Copie do trecho ao lado todas as outras palavras que indicam ação. Vai procurar no trechinho ao lado, no modo de fazer, todas as palavras que indicam ação e vai escrevê-las aqui no espaço abaixo. Na letra D diz assim, ó. Escreva o número do item que tem a afirmação e você vai procurar o númerozinho lá no modo de fazer, onde a mesma afirmação está escrita e vai acrescentar o número no tracinho. Por exemplo, o primeiro pontinho diz assim, ó. Explica como a manga deve ser cortada. Eu vou lá no modo de fazer e vou procurar o número que está na frente dessa frase e vou colocar no tracinho. Já a atividade seguinte é sobre aquelas duas letrinhas que a Pro falou. As letrinhas M e N. E tem uma regrinha que a gente não deve esquecer. Toda vez que você for escrever um texto, uma frase, uma palavra, que aparecerem as letrinhas P e B na frente, você vai colocar a letrinha M. As outras consoantes você coloca a letra N, mas sempre que aparecer a letrinha B e a letrinha P na frente, você vai acrescentar sempre a letrinha M. Na primeira questão diz assim, ó, leia estas palavras e circule aquelas que têm a letra M. Vai ler as palavrinhas, vai fazer uns círculos em todas as palavrinhas que contêm a letra M. Há um pontinho embaixo que diz assim, ó. Quais letras aparecem depois do M nas palavras acima? Quais são as letras que sempre vão estar na frente do M? São duas letrinhas. Pensem e coloquem elas aqui. No 2 tem assim, ó. Leia e copie as palavras. Depois separe as sílabas. Você vai ler as palavrinhas, copiá-las na frente e depois vai separá-las. No 3, as palavras estão embaralhadas e você vai organizá-las para poder formar as palavrinhas. No 4, você vai só completar os espaçozinhos das palavrinhas com a letra M ou a letra N. E a quinta questão, você vai completar os quadradinhos de acordo com as frases. Aí tem assim, ó. Leia as dicas e complete os quadradinhos com as palavras escritas com as letras M ou N. A letra
letra A diz assim: é um animal que possui uma tromba. Que animal será esse? Você vai pensar que animalzinho é esse e vai escrever lá nos quadradinhos da letra A. Letra B. É um instrumento musical tocado com as mãos. Qual será o instrumento musical que a gente toca com as mãos? Lembrando que existem vários e você vai colocar aqui de acordo com a quantidade de letras. Mas esse a prova vai dar uma dicasinha para facilitar. Esse instrumento ele começa com a letra P e ele termina com a letra O. Letra C. É um animal símbolo da paz. Qual será esse animal que é símbolo da paz? Com certeza ele deve ser branquinho, né? Aí você vai pensar aí junto com papai e mamãe para ver se consegue lembrar que animalzinho é esse. Letra D. É usada para iluminar durante a noite. O que será que a gente utiliza quando escurece para iluminar nossas casas e para iluminar as ruas? Pensem aí e respondam. É utilizada para fechar garrafas. O que será que a gente utiliza para fechar garrafas? Vão pensar e lembrando que cada sílabazinha vai ficar dentro de um quadradinho. E outra coisa, quando a gente lê um textinho, quando a gente lê uma frase que a gente percebe que tem palavras desconhecidas, devemos adquirir o hábito de pegar o dicionário e pesquisar o significado delas. Isso ajuda a gente a compreender o que a gente leu. E lá no textinho que a gente leu, lá na aula anterior, tem 3 palavrinhas que a Pro gostaria que vocês pesquisassem e escrevessem no caderno: baleador, granola e polipropileno. Pesquisem elas no dicionário e escrevam no caderno. Aí depois vocês enviam a fotozinha para a Pro para poder a Pro olhar. E outra coisa que nós podemos observar durante essa atividade de português, principalmente essa sobre o textinho, é a junção das duas disciplinas, português e matemática. Nesse textinho aqui de português a gente viu números, a gente viu ordem, não foi? E a aula anterior de matemática, a Pro falou justamente sobre a importância dos números e como eles estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Então, qualquer dúvida sobre as atividades, procurem a Pro lá no PV que a Pro dá orientação para facilitar responder, tá certo? Beijo, abraço e até amanhã na próxima aula.